como se trata de um trabalho sobre meditação, que a gente deixasse bem claro que não tem a menor importância aquilo que se vê. É como aqui no plano físico que a gente fica hipnotizado por tudo que acontece, e tudo que acontece aqui no plano físico é o menos importante. O que tem realmente importância é o que acontece dentro antes de chegar aqui. É aquilo lá a coisa. Então, quando as pessoas se interessam por meditação, seria bom que elas se pacificassem, porque não tem a mínima importância o que acontece enquanto elas estão meditando. Porque há pessoas que querem fazer isso e ficam muito impressionadas ou ficam muito desanimadas porque não está acontecendo nada aqui no nível consciente. Então me veio bem claro na consciência que esse era o problema da maioria. Que a maioria que estava disposta e entregue ao trabalho de meditação ficava bloqueado porque quando começava a fazer esse trabalho não via resultado. Então as pessoas eventualmente se sentam numa hora marcada e a pessoa pensa que não acontece nada. Então diz, mas eu não vejo nada, eu não escuto nada, eu não sinto nada, eu estou inquieto, não está acontecendo nada, eu estou na mesma, eu estou regredindo. Tudo isso é coisa da personalidade, porque nós estamos condicionados a acreditar naquilo que é visível, aquilo que acontece aqui. Então, se a gente senta para tentar a meditação e não acontece nada, a gente acha que não está acontecendo nada e que nada está ali havendo. E para mim era claro que eu deveria contar qualquer coisa a respeito da minha experiência nesse campo para que ficasse claro que não tem importância se vocês não sentirem nada. Porque o que está acontecendo de verdadeiro vocês não podem mesmo sentir com a consciência da personalidade. A não ser que haja uma conjuntura e que seja o momento de vocês sentirem, que seja necessário vocês sentirem, porque se não for necessário isso não tem a menor importância. E agora, depois que o trabalho começou, me começaram a vir algumas coisas que podem ajudar neste sentido, a dissolver esta superstição que a gente tem, de que as coisas que a personalidade é consciente é que valem. Isto é o que menos vale realmente. O importante é que esteja acontecendo algo internamente, aquilo que é o real, e eu devo estar baseado naquilo que eu não estou entendendo, que eu não estou vendo, que eu não estou sentindo, que eu não estou compreendendo, e sem criar nenhum problema com isso. Isto é, eu estou com toda a minha energia da fé voltada para o fundo de mim mesmo, onde eu tenho absoluta certeza de que está acontecendo tudo, o tudo do todo, de que está acontecendo realmente a coisa essencial, que está acontecendo o real. Isto é, que o real existe, que o real está em mim, que o real está aqui, que o real está em todos os níveis, em todas as partes, e que eu ter consciência deste real ou não ter é uma coisa secundária. Isto é uma coisa que a personalidade é que tem esta necessidade de ter consciência disso. Mas isto não é a coisa absolutamente importante. Dentro dessa experiência de que as coisas que eu percebo conscientemente não têm importância, eu devo partilhar como foi que eu cheguei a perceber isso, antes de ter uma percepção de que a coisa real não está lá dentro. Então, o que foi que me levou a esta conclusão? Porque eu cheguei a esta conclusão também com a minha mente. Eu cheguei a esta conclusão também com o meu sentimento. E cheguei a esta conclusão também com o meu cérebro físico, porque ficou estampado no meu cérebro físico direitinho até agora aqui. E como foi que isto aconteceu nestes 3 níveis? O que foi que aconteceu nesses 3 níveis para eu ficar certo
de que eu não preciso ter consciência do real, porque isto é problema da minha personalidade, que o real está aí da mesma forma. Eu agora me lembrei que eu fui preparado para isso de uma forma muito comum e que isso deve ter a ver com muitos de vocês que devem ter também sido preparados até certo ponto por esses mesmos caminhos, por essas mesmas formas, porque o nosso Pai é único. Me veio em mente que desde criança, nesta encarnação, sempre me aconteciam coisas nos três mundos da minha personalidade, no físico, no emocional e no mental, que me levavam a não acreditar naquilo que eu via, nem naquilo que eu ouvia, nem naquilo que eu sentia, e nem naquilo que estava ali presente. Porque se eu colocasse a minha consciência e a minha fé naquilo que estava ali presente, que eu tinha consciência, aquilo imediatamente me desiludia. Bastaria que eu acreditasse numa pessoa para aquela pessoa fazer o contrário e desiludir. Bastaria que eu dissesse, fulano como é persistente, imediatamente ele fraquejava. Tudo aquilo que eu concluía através dos meus meios conscientes era desfeito pela evidência contrária. E até hoje, até este momento, se por acaso eu ficar acreditando numa evidência que neste momento começa a acontecer o contrário, então é por isso que eu fico, neste momento, acreditando que a coisa está acontecendo nos nossos níveis mais internos e superiores, porque se por um minuto eu acreditar que alguma coisa está acontecendo aqui, assim como está esta nossa aparência, pode acontecer aqui uma coisa que tumultue tudo. Então eu já sei e fico lá. Então, isto era a primeira coisa que eu deveria partilhar para que nós todos ficássemos tranquilos com respeito ao fato de não acontecer nada quando a gente tenta meditar. E depois, eu devo também partilhar a minha tentativa de meditar durante alguns anos, tentativas nas quais não estava acontecendo nada, nesse sentido nada entre aspas da personalidade, e que eu, por estar treinado a não acreditar nas coisas que eu era consciente, que eu via, que eu sentia, que eu ouvia, por não acreditar mais em nada disso, eu então também não acreditei que não estivesse acontecendo nada. Eu disse, sim, realmente, faz 3 anos que eu estou fazendo esse trabalho diariamente, porque naquele tempo eu não tinha uma noção muito exata de que meditar é ficar completamente em silêncio. Eu não tinha entendido bem isso. Então me deram umas folhas, me deram uns exercícios que eu fiz durante 3 anos, religiosamente, todos os dias. Eram uns exercícios muito bons. E eu fiz aquilo porque os exercícios nunca falavam que a coisa era ficar quieto. Então eu fui fazendo os exercícios. E foi bom, porque os exercícios também me mantiveram naquela mesma coisa. Não acredite naquilo que você conscientiza. Aqueles exercícios nunca iam me levar a coisa nenhuma, eles em si. E eles estavam ali para com eles mesmos me provar isso. Mas, como a linha que estava proposta, para mim era essa, vê-se que eu continuei fielmente a fazer os exercícios. E quanto mais não acontecia nada, quanto mais eu não sentia nada, porque diziam que quando a gente focaliza um triângulo de luz aqui embaixo, ele sobe. Então a gente fazia tudo aquilo e quanto mais eu fazia, menos coisas aconteciam. E o meu treinamento da minha vida humana me dizia, continua, porque não é nada disso mesmo. Continua. E eu continuava. E aqueles exercícios que eu fazia, aquelas folhas que vinham mensalmente vinha a folha e eu o mês inteiro trabalhava a folha. Cantava Om e mantras, conduze-me do irreal ao real, coisas validíssimas. E eu ficava firme, com fé naquilo que não estava acontecendo. A uma certa altura, eu já tinha perdido o questionamento
E já tinha também entrado numa fase que eu não queria mais nem saber o que estava acontecendo, nem lá no real. Eu apenas obedecia, seguia, dizia, não, eu vou ser fiel porque eu devo ser fiel a isto aqui. Eu acredito na coisa, embora eu não saiba nada. E, de repente, começaram a acontecer na minha vida coisas assim. Eu não conseguia mais me envolver com ninguém, da forma como me envolvia. Tudo aquilo que eram as grandes paixões, as grandes coisas, as coisas que diziam, estou sentindo isso, Isso foi... Eu, quando percebi, mesmo que eu quisesse, eu não conseguia mais. E eu percebi que eu não estava ficando vazio quando isso ia desaparecendo. Quando chegavam aquelas pessoas do meu mundo antigo, da minha fase antes de me interessar por meditação, aqui já não tem mais nada a ver com a folha, com o exercício, é a atitude, não é que estava funcionando. Então apareciam aquelas pessoas do meu velho mundo, de antes disso, e as pessoas cobravam, não é? As atitudes antigas, cobravam e diziam, mas você não se interessa mais por nada? E aquilo vinha a propósito, porque quando uma pessoa me dizia, mas você não se interessa mais por nada, o que está acontecendo com você? Aquilo me dava confirmação que a coisa estava acontecendo. Eu não precisava perguntar, porque as pessoas chegavam e diziam. E os fatos também aconteciam. Por exemplo, antes de eu assumir esse propósito, a minha mente humana e o meu sentimento humano estavam completamente convencidos que o ideal da minha vida e que a razão da minha vida era fazer um certo trabalho que eu já fazia há 7 anos e que eu fazia da melhor forma possível. E todo o meu lado humano estava completamente convencido disso. E 3 anos depois que eu fui fiel a este processo, um dia eu percebi que eu não tinha mais nada a ver com aquilo também. Que aquilo tinha desaparecido, mas aquilo tinha sido varrido do meu interesse, humano inclusive. Tinha descido alguma coisa que tinha dissolvido tudo aquilo que para mim até aquele ponto era a razão da minha vida. E aí então eu disse, graças a Deus, então aqui estamos já num bom ponto. Porque realmente, se isto aqui acabou, então é isso mesmo, né? E foi interessante porque essas coisas todas acabaram na minha consciência, digamos assim, na minha consciência humana. Mas depois havia aquele famoso período, que no meu caso levou ainda muitos anos, aquele período no qual a coisa já não tem mais nada a ver com você, mas continua, continua. Porque enquanto a gente estava envolvido com a coisa, a gente criou laços. E depois a gente deixa de ficar envolvido com a coisa, mas os laços estão ali. Então a gente tem que andar mais um pouco com a coisa para desfazer os laços. Isso também me ficou muito claro. Veio assim, olha, não, isso não interessa mais para você, mas você vai fazer mais tempo. Porque você não fez o laço, agora você vai desfazer o laço. Faz parte do trabalho desfazer o laço. Então eu fiquei naquela profissão mais uns anos. E foi uma experiência interessantíssima, porque aí, obedecendo tranquilamente, reconhecendo que os laços estavam ali e que aquilo precisava ser tudo desfeito, não só na profissão, com pessoas também, com situações, com atividades, com sentimentos, com pensamentos, tinha os laços. E cada vez que me vinha um laço para desfazer, eu tentava puxar a ponta e puxava. E assim passaram outros anos. Me era muito claro que a coisa não era aquela, que não tinha nada a ver com aquilo. Me ficava muito claro que eu ainda estava dentro daquilo e que se eu tentasse sair, não ia ter onde entrar, porque não era hora de sair, não era hora de entrar em lugar nenhum. Isso tudo estava completamente claro na minha consciência. E depois estava claro também que precisava dissolver os laços principais, que precisava ir puxando. E eu também não perguntei quanto tempo aquilo ia durar. Eu disse, bem, parece que é isso. Se não for isso, virá outra coisa.
Se não vier outra coisa, é porque é isso mesmo. E não coloquei questionamento nenhum. Até que um dia houve uma conjuntura de fatos internos, externos. Houve uma síntese de toda a situação. Houve uma síntese e eu tinha me levantado de madrugada para fazer o trabalho, porque era um trabalho de filmagem e que às vezes acontecia de madrugada. A gente normalmente se levantava de madrugada para começar a filmar muito cedo. Então eu saí, assim do quarto onde eu dormia, havia uma varanda e tinha um pátio lá embaixo. E eu saí então do quarto, me lembro que eram 5 horas da manhã, estava meio escuro ainda. E eu cheguei assim na beira da varanda e olhei para baixo e vi o caminhão pronto para sair com todas as pessoas já prontas e que eu então teria que descer para ir filmar. E naquele momento me ficou como se eu estivesse meditando e estivesse tudo indo bem da forma como a personalidade deseja. E que eu não estava meditando, não estava nada. Eu estava ali em pé no plano físico, já tinha lavado o rosto, já estava bem dentro dos meus corpos, tudo bem encaixado. E eu cheguei ali, tive a clareza absoluta de que aquilo lá tudo tinha acabado, mas tinha acabado há muito tempo. E que agora já estava em movimento uma outra coisa, já estava pronto uma outra coisa. E que eu deveria aprender a não ser ansioso, e que agora eu fosse filmar, e que eu continuasse a fazer aquilo, e que eu vivesse sabendo que já estava pronta toda uma outra coisa, e que eu não me preocupasse com nada disso, que eu me desligasse de tudo e ficasse só na coisa, só no real, só naquilo que era o real, que eu não estava ainda percebendo, e que eu não tinha nada que perceber. Isso me ficou absolutamente claro. E aí, neste momento, eu dei graças a Deus realmente por ter querido meditar, por ter tido esta intenção e por ter feito tudo aquilo que eu podia. E eu comecei a perceber que havia um processo correndo em mim e fora de mim, que assim como estava acontecendo uma coisa dentro de mim, estavam acontecendo coisas fora, e eu comecei a sentir aquilo tudo muito ligado, aquilo tudo que uma coisa tinha muito a ver com a outra. De forma que eu querer que as coisas aconteçam de uma forma comigo, isto depende também daquilo que está acontecendo lá fora. Isto depende de uma série de fatores, de uma série de coisas que eu desconheço. Isto depende desta minha encarnação, do que eu fiz anteriormente, depende do que eu vou fazer no futuro, depende do planeta, depende do sistema solar, depende de muita coisa. E que eu devo ficar somente no meu centro, que eu devo ficar naquele centro estável de luz, de amor, de poder, de compreensão e de fé, que de tudo isso me era bem clara a fé. O que me era bem claro era a fé, isto é, eu estava completamente engajado naquilo que eu não via, que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu não compreendia. De todas estas qualidades do eu superior, a fé para mim era completamente clara. É ali que eu estava mesmo, com toda a minha garra consciente, era na fé. E isso que aconteceu na vida externa, aconteceu também na vida interna. E eu então percebi que quando eu entrava em quietude, quando eu procurava entrar em quietude, que nessa minha quietude, que eu não devia estar esperando por nada. Então tinha uma ligação perfeita. Eu tinha aprendido a não esperar nada de fora antes disso tudo começar. E quando chegou nessa fase do processo, eu vi que eu não devia esperar nada disso. Então eu vi o quanto foi útil esse caminho que me trouxe, esse caminho que a gente está percorrendo, sem saber o que está acontecendo. Então eu não devo esperar nada disso, eu devo estar aqui apenas quieto, eu devo estar aqui apenas aberto, eu devo estar aqui apenas sendo aquilo que eu não sei que sou, que eu não tenho consciência de nada. Eu estou aqui, procuro ficar completamente quieto. Então eu percebi que numa determinada fase vinham ideias muito precisas, como essas que me vieram, que eu partilhei aqui. E em outras fases eu percebi que me vinham
visões muito claras, sempre a respeito do que era para ser feito ou a respeito de uma coisa que tinha que ser compreendida no nível humano. Ou me vinham sonhos que eram indicações, que me diziam qual era o próximo passo. E quando eu estava dentro desta vivência, seja através de uma coisa que eu estava vendo com os olhos internos ou de um sonho que eu estava tendo, se eu colocasse ali algum desejo humano de que aquilo prosseguisse, de que aquilo terminasse, de que aquilo se repetisse, ou de que eu não estava entendendo aquilo, qualquer coisa que eu colocasse ali, aquilo se desfazia tudo e eu não conseguia mais recuperar o que estava acontecendo. E tive que cancelar tudo isso e ficar ali, inclusive sem nenhuma dúvida e sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, só com a fé. E houve períodos em que essas manifestações, porque isso são manifestações para a personalidade, porque mesmo que você não veja, mesmo que você não sonhe, mesmo que você não ouça, mesmo que você não tenha ideia, está tudo acontecendo. Isto é muito bom a gente ter bem claro para esse trabalho de meditação. Então, é um trabalho de atenção, é um trabalho de vigilância, é um trabalho de estar possivelmente ligado com aquilo que você não tem consciência, porque está num nível de realidade, com os teus níveis superiores, e estar completamente atento, completamente vigilante. E eu posso partilhar que não precisa fazer nada. E se a gente não coloca nada de próprio ali, se a gente não coloca pensamento, não coloca sentimento, não coloca plano, não coloca desejo, não coloca ansiedade, não coloca expectativa, todas essas coisas que acontecem automaticamente na gente, né? Nos 3 níveis da personalidade. A gente queira ou não queira, isto vai acontecendo até um certo ponto. Depois, a gente, a despeito de tudo isso, fica quieto ali, fica contando com o que não está acontecendo. E aí depois a gente vê que é isso, que é muito simples, é simplicíssimo. Nós realmente tínhamos um exercício para nós agora, neste momento. É uma preparação para nós ficarmos concentrados e despreocupados. Nós não vamos fazer uma meditação, porque já vimos que nenhum de nós faz meditação, não é? Nós já vimos que a meditação acontece quando nós paramos de fazer as coisas todas, naquele momento. Então, aqui é um trabalho de concentração, é um trabalho de nós nos concentrarmos e de predispormos a nossa mente a ficar ordenada e tranquila, para que ela possa refletir aquilo que nós estamos buscando e querendo saber. Então nós vamos observar os nossos pensamentos, observar os pensamentos que passam na nossa mente e vamos observar 3 coisas. Se eles são positivos e construtivos, se eu percebi como é que eles começaram e se eu sou capaz de segui-los até eles terminarem. Essas 3 coisas a gente vai treinar. Então, primeiro vamos fechar os olhos e ver o que está passando pela mente. É positivo? É construtivo? Eu vi como começou, então eu vou acompanhar, vou ver como é que vai terminar isso. Sem me envolver com isso, sem criar outras coisas e colocar aí em cima, porque aí em cima já tem muita coisa, já tem o suficiente. Quando nós fazemos este trabalho de concentração, a gente nota que vem um pensamento depois do outro. E o trabalho de concentração é justamente deixar que um termine para depois vir o outro. Não deixar que eles se façam ao mesmo tempo, que se confundam.
E aqui precisa aquilo que se chama fidelidade. Nas nossas vidas passadas e quem sabe nesta mesma, a gente aprende a ser fiel por diferentes caminhos, né? Fiel aos ideais. Isto tudo é um treinamento. Isto tudo é para levar a gente a ser fiel a isto. Isto é, quando a gente toma consciência deste processo, ser fiel a ele. É para isso que serve toda a fidelidade humana. É para quem não está na fidelidade humana ainda precisa fazer isso. Então, vem a fidelidade humana leva a este tipo de fidelidade, que é aqui você ficar fiel ao seu processo. Então, fazer isto sempre. Fazer isto com persistência. Eventualmente fazer isso no horário marcado, por causa do ritmo do subconsciente, que precisa o horário marcado para ele responder. Então, se vocês forem fiéis a isso, vocês vão perceber com certo treinamento que um pensamento vai terminar e que outro vai começar em seguida, que eles não vão mais acontecer ao mesmo tempo. Mas isso não vai acontecer agora, neste exercício, isto é impossível. Isto vai acontecer em vocês com o tempo, através da fidelidade em exercício. O exercício real é o da fidelidade. Então vocês vão ver que um pensamento termina e começa o outro, e depois de um certo tempo, vocês vão perceber que os pensamentos se tornaram mais calmos, que os pensamentos se tornaram coerentes, que os pensamentos se tornaram estruturados, que os pensamentos se tornaram como vocês queriam que eles fossem. Não vai mais acontecer de vocês pensarem uma coisa que não tinham intenção de pensar. Não vai mais acontecer que vocês tenham um pensamento negativo quando vocês queriam só ter pensamentos positivos. Vocês vão ver que vai haver uma modificação do pensamento, vai haver uma modificação do ritmo dentro da mente de vocês. E vocês vão perceber que o cérebro físico também vai ficar mais calmo. E um dia vocês vão perceber nitidamente que esses pensamentos ficaram tão ordenados, tão coerentes e tão de acordo com aquilo que vocês queriam que eles ficassem, que eles vão se acalmando e um dia eles estão mais calmos e aquele que vem em seguida já não vem mais colado no outro que está saindo, vem um pouquinho depois. Então, naquele espaço vazio, por aquele espaço vazio, vai descer para vocês a verdadeira ideia, que vem de um nível mais alto e não vem daquilo que vocês estão pensando. Então vocês vão ver que quando a verdadeira ideia desce, foi entre um pensamento e outro. Foi quando vocês não estavam na elucubração humana. Quando vocês não estavam no serviço, no trabalho humano de ficar aí querendo controlar e de querer fazer a concentração. Evidentemente que tudo isso é o caminho, isso tudo deve ser feito. Um dia isso tem que ser assumido. E esta é uma forma de concentração. O que é sugerido é que a gente tenha presente que é um eu superior, que a gente não é aquilo que parece quando a gente se olha no espelho e nem aquilo que está escrito na carteira de identidade, não é aquilo que a gente é. A gente não é aquele nome que as pessoas chamam a gente por aquele nome. A gente vai levar em conta que a gente é um eu superior, que a gente é um ser que está acima de tudo isso. E que esse ser tem uma energia de amor, de luz, de poder que deve ser invocada. E aí entra esta fidelidade ao processo, entram tantos sistemas como exalar as coisas negativas através da inspiração, entregar a inspiração. Então nós temos aí uma série de elementos para trabalharmos. Mas a coisa é chegar naquele ato de vazio, é chegar naquele ponto em que tudo aquilo que é consciente não está ali. E é ali que a coisa realmente entra. E isso, à medida que a gente vai fazendo em nível de trabalho de concentração individual, com fidelidade,
isto vai acontecendo na vida da gente. Na vida da gente, a gente vai perceber que tudo vai de repente se ordenando, exatamente como nós ordenamos os pensamentos lá dentro da cabeça. A gente vai vendo que tudo aquilo que era tumulto, mistura, vai ficando desanuviado, vai se separando, vai se liberando, isto na vida, com os fatos da vida. A gente vai vendo que não precisa mais correr para nada, assim como o pensamento corria, que agora como o pensamento não está correndo, os fatos também vão devagar, a gente também tem um ritmo, acontece da gente ter uma vida externa ritmada, uma vida externa organizada, tudo aquilo vai acontecendo na vida de fora da gente, no mundo externo da gente. Então a gente não vai fugindo do mundo com isso não, porque isso vai se refletindo no mundo e a vida da gente aqui fora é o que vai nos dar o sinal do que está acontecendo lá dentro. Eventualmente, se a gente não tiver outros tipos de sinais, basta olhar a própria vida. Então aí, não ter medo que a vida mude. Porque se você está fazendo o trabalho fielmente de concentração, a sua vida vai mudar. A sua vida não pode ficar como está. São duas coisas incompatíveis. A vida de fora vai mudar. E na sua vida de fora, você vai ter um ritmo tal que entre uma coisa e outra que você conscientemente faça, surge aquela coisa que Deus fez ali no meio das tuas coisas.